Pronto para mais um cafezinho? E hoje eu não tô com o cafezinho na mão. Na verdade, assim, eu tinha gravado o cafezinho 171, mas eu resolvi adiar ele por, sei lá, no mínimo uma semana. Eu vou decidir quando é que eu lanço ele. E aí, assim, como era o número 171, eu tinha reservado ele para um fim específico, né? Homenagear um perfil que eu adoro falar. Mas aí eu decidi assim que, poxa, ontem eu já fiz um cafezinho bem ácido. E eu não queria, assim, não era a minha intenção ficar fazendo esses cafezinhos ácidos, né? Eu sempre tenho a intenção de fazer cafezinho leve, que seja na conversa e que seja bom para todo mundo, né? De vários espectros políticos, né? E aí, assim, eu decidi, eu não tô com um cafezinho na mão porque são quase 3 da tarde e eu fico muito ativo de noite se eu tomo um cafezinho de tarde, né? E eu decidi fazer um cafezinho explicando alguns conceitos, né? Porque assim, uma das coisas que tem relação com o meu cafezinho 71 é o conceito de empreendedorismo, né? Uma das coisas que eu vi, assim, dado o contexto político, é que assim, ficou muito. Empreendedorismo é um conceito válido para todos os espectros, galera. E assim, foi um tema que ele foi sequestrado por um ramo, né? E outro ramo começou a demonizar ele. E eu pensei assim que tirar esse cafezinho da tarde, né? Não só esse, mas deixar os cafezinhos da tarde um pouco mais para falar desse tipo de conceito, né? Falar o que é empreendedorismo. E esse cafezinho eu vou querer definir o que é o tipo do perfil do empreendedorismo, né? Porque assim, a gente vem numa década aí, e aí assim, vai mais, eu acho que vai quase 15 anos, que esse pessoal tem batido nesse conceito, empreendedorismo, 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 e é um conceito um pouco vazio. Eu não sei se você repara, assim, empreendedorismo é válido, assim, queria eu poder ser empreendedor. Empreendedor no sentido de eu ser dono da minha força de trabalho e eu comandar o meu tempo, né? Assim, potencial eu tenho, por quê? Porque eu sou um especialista, eu conheço muito de sistemas distribuídos, eu poderia criar uma consultoria, mas aí, e aí eu começo o que eu quero fazer desse cafezinho, né, cafezinho sem café, que é o perfil do empreendedor, né? Quem que é o empreendedor brasileiro, né? Tem eu não sei se eu já falei dele no, nos cafezinhos, mas tem um paper que eu gosto muito, que ele fala assim que só falar de empreendedorismo é uma péssima política pública. Jogar as pessoas para o empreendedorismo é uma péssima política pública. Que você para de gerar emprego e começa a colocar na responsabilidade das pessoas a questão de ser a própria fonte de renda, né? E aí a gente tem que quebrar o primeiro mito aqui, que todo mundo pode ser empreendedor. Todo mundo pode ser empreendedor? Sim, todo mundo pode, mas não tem espaço para todo mundo. Se eu disser assim, pô, agora todo mundo vai ser dono do próprio tempo e todo mundo vai fazer o que bem quiser. Cara, a economia quebra. Literalmente, a economia quebra. Não tem espaço para todo mundo ser empreendedor. E quem que pode ser empreendedor? Não, é recomendado que as pessoas que tenham alguma habilidade muito boa, por exemplo, sei lá, vamos pensar assim, né? A Dona Maria lá, que faz um bolo maravilhoso, ou o seu José, que faz um bolo maravilhoso, né? Pode ser assim, bolos podem ser feitos por todas as pessoas, ou Dona Josefina aí, que é uma artesã magnífica, que faz, sei lá, que coisa, e aí ela quer montar uma lojinha, quer montar um trabalho, pô, pode ser, mas aí assim, não é só a grande questão que as pessoas falam que qualquer um pode ser empreendedor, mas as pessoas colocam que é difícil ser empreendedor. Não é fácil, né? Tipo, beleza, se alguém quiser montar uma lojinha, tem que ter uma infraestrutura. E eu vou tentar falar nisso, talvez no cafezinho de amanhã, que é dicas mesmo de empreendedorismo. Eu quero dar, pode ser. Não se assuste comigo, não, tá? Vocês vão gostar, né? Falar pelo menos das estratégias do Oceano Azul, Oceano Vermelho. Porque, assim, por exemplo, se eu quiser tipo, ser um consultor Kafka, eu tenho que, basicamente, assim, eu tenho um potencial para isso, porque eu tenho um conhecimento, né? Agora vamos pensar ali.
um cara de desenvolvimento júnior, um engenheiro de software júnior, ele tem potencial para ser empreendedor? Pode até ter, mas aí ele vai ter que ter um preparo ali, vai ter que ter uma capacitação, né? Mas, pô, você deve ter que falar, pô, por que você não é empreendedor? Porque, cara, tem que pensar no seguinte, ser empreendedor, você tem uma série de riscos, e nem sempre você pode assumir esses riscos. Por exemplo, a gente estava brincando aí no Blue Sky hoje, comentando, né? Eu fiz uma brincadeira de que, tipo, a gente tem que pagar boleto, cara. Eu tenho que pagar boleto. E, tipo, se eu quiser largar meu emprego e virar um consultor, eu vou ter que ter tempo livre. E aí, para isso, assim, eu vou ter que deixar de atender o meu empregador atual, que é a Andux Brasil. Na verdade, assim, eu sou contratado pela Andux Brasil, mas eu trabalho para Irlanda, né? Eu vou ter que deixar de atender eles no momento para fazer uma consultoria. E eu nunca fiz isso. E, aliás, assim, eu até, para uma ou duas empresas de conhecidos, eu já fiz um tipo de consultoria, mas eu não cobrei até. Pelo seguinte motivo, porque se eu cobrar, eu entro a Andux, né? Eu tenho um contrato aqui que prevê que eu não posso fazer isso cobrando, né? Eu não posso ter. O meu atual contrato, ele não me permite fazer consultorias. Para fazer consultorias, eu tenho que pedir uma aprovação para o meu diretor, o diretor tem que aprovar, ele tem que ver se aquilo não é compatível com o atual emprego. Então, o que isso quer dizer? Que para eu ser empreendedor, eu tenho que largar meu emprego. Então, até porque assim, eu não digo que isso é um problema da minha atual empresa, porque a empresa está se protegendo, porque vai que eu faça uma consultoria para alguém que tem alguma empresa concorrente nossa. Seria um problema, seria antiético para mim, né? Dentro da minha ética pessoal, eu acho antiético. E a empresa já coloca ali no contrato, né? Todo ano tem um curso, fala que conflito de interesse, então assim, eu não posso fazer isso, e se eu fizer isso, eu estou submetido a penalidades, né? E nem quero fazer isso atualmente, né? Estou mais preocupado aí de fazer o meu mestrado, de publicar algum livro na área posteriormente, e depois, quem sabe, no futuro, no médio prazo aí, ou sei lá, longo prazo, me tornar um consultor independente aí, se eu tiver, ou conseguir emplacar algum produto aí, algum produto que tenha valor, né? Porque, assim, o empreendedor, no produto ele tem que dar valor, né? Não pense que trabalhador de aplicativo é empreendedor. Isso é uma das grandes mentiras que dão, assim. Porque pensa só, o empreendedor, ele não é aquela pessoa que ela pode ser substituída fácil. Ela é alguma coisa que tem alguma coisa de valor, né? Ou que tem algum cliente fixo. Então pensa lá na Dona Maria, vendedora de bolo. Aí vamos pensar naquele caso. Ela vai ter um grupo de clientes, de pessoas que sabem que, poxa, o bolo da Dona Maria é muito bom, né? E ela não pode concorrer com a casa de venda de bolos que vende 500 bolos, né? Porque assim, você pensa assim que o empreendedor, ele tem que se proteger, e aí seria um papel do governo até, se proteger dos grandes, porque assim, pensa só que imagina que existe uma casa de bolos aí que quer dominar o mercado de todo o Brasil. E aí ele vai partir para cima de quem? Para cima da Dona Maria. E isso pode acontecer com o Vitor como consultor independente, porque existe 500 consultorias independentes. Eu já trabalhei para várias delas, né? Trabalhei ao menos 3 delas, né? E uma hora que eu tiver dominando, que eu tiver um espaço de mercado, essa consultoria pode chegar assim, olha, você quer uma consultoria Kafka? Eu tenho alguma aqui de graça. E aí a empresa vai pensar assim, poxa, entre uma consultoria do Vitor que seria cara, ou uma consultoria de graça, a empresa provavelmente ficaria consultoria de graça. E as empresas fazem isso. Isso chama-se dump de mercado. As empresas fazem dump de mercado. Então, jogar o empreendedor ali no mercado, sem dar proteção para ele, ou sem ter uma forma de que realmente ele não pode mesmo ser substituído, é um risco, né? É um risco e é uma peça política pública. Você tá jogando risco, né, para uma pessoa, né? Ah, mas as empresas não têm que, pensando assim, tipo, como um liberal, né? As empresas não têm que ser responsáveis pelo sustento das pessoas. Não, não. Mas esse é o pensamento errado. Porque a gente pensa numa economia, a gente tem que pensar numa economia onde as pessoas
vendem suas horas de trabalho, vendem as suas especialidades para as empresas. Então, por exemplo, eu tenho um contrato com a minha empresa e eu ofereço a ela, olha, eu tenho esses skills aqui e eu vendo eles para vocês pelo determinado tempo, né? E a gente tem um contrato que seria tipo uma consultoria, né? Mas é assim, a empresa, ela como eu falei, né? A empresa ela tem a minha exclusividade, ela pode negociar isso. Então ela me coloca nos projetos, me coloca para negociar, ela negocia projetos baseados na minha expertise. Na verdade, na minha empresa não, porque eu trabalho com o time de produto, né? Mas assim, se eu estivesse trabalhando como um consultor não independente aí numa consultoria, aí assim, eu faria parte da negociação. Olha, eu tenho um especialista aqui. Então, assim, o pensamento liberal, muitas vezes, vê o empregado como alguém que as empresas estão cuidando como se fosse uma criança, um bebê que não oferece nada. Não, mas assim, ele oferece a força de trabalho, né? Existe uma negociação entre empresa e funcionário, que é uma negociação de troca, né? Tipo, olha, você me paga e eu forneço a minha força de trabalho. Que é o que eu critico muito aqui, e eu estou tentando ser positivo, do caso que eu falo da gestão Capitão do Mato. A gestão Capitão do Mato, né? O gestor vê a pessoa como propriedade da empresa, um peso para a empresa. E isso é errado, isso é errado até eticamente, moralmente, né? Então, todos os cafezinhos que eu faço nisso é criticando isso, né? Mas, assim, a gente está tentando fazer um resuminho aqui do que... quando eu fico sem meu cafezinho, eu fico meio perdido no tempo, galera, porque realmente o cafezinho marca meu tempo da fala, né? Então, assim, tentando resumir aqui o que eu estou falando, é que assim, né? Ser empreendedor, todo mundo tem potencial para ser empreendedor, mas a capacidade, a oportunidade, eu vou usar essa palavra, oportunidade de ser empreendedor é para quem tem mercado estabelecido, para quem tem nome, para quem tem contatos, porque assim, imagina que eu me demita aqui para ser um consultor independente Kafka, né? Se eu não tiver entrado em algumas empresas, eu não vou conseguir vender a minha força de trabalho. Eu tenho que saber vender a minha força de trabalho. Eu preciso ter também, tipo, treinamento para isso, né? Assim, o Brasil tem algumas instituições boas para oferecer esse treinamento. Tem o Senac, o Senai eu não sei se dá, mas tem algumas instituições que podem fornecer. A própria Unicamp tem um curso de inovação lá que tem a parte de empreendedorismo, que fala de empreendedorismo, né? Então, assim, dar uma visão positiva para o empreendedorismo, não só criticar ele, e é por isso que eu tô postergando a entrega do meu vídeo 171, que vai ser nomeado 171, porque eu escolhi esse número, né? Esse aqui vai ser 171B, né? Porque o 171 é aquele original, né? Então esse é o cafezinho 171B, que é assim, um perfil do empreendedor. O que acontece é que hoje em dia jogaram-se uma força de trabalho sobressalente para ser empreendedor para baixar custo, né? E aí você tem aí o motorista de Uber, né? Que não é empreendedor, galera. É trabalhador de plataforma. Isso já é nomeado como trabalhador de plataforma. Trabalhador, entregador de comida, trabalhador de plataforma. Por quê? Porque você, assim, por mais, primeiro que você não. Essas pessoas, elas não têm o poder de controlar as horas que trabalham. Por quê? Porque elas precisam sobreviver. E quando você precisa sobreviver, você vai trabalhar o máximo que puder. Assim, o salário mínimo, segundo o Diese, é 6 mil reais. É 6 mil reais para você ter uma vida digna no Brasil. Se a plataforma pagasse mais de 6 mil reais, essas pessoas teriam capacidade de sobreviver e escolher o próprio tempo, mas não pagam. Por isso que a gente vê até romantização aqui no YouTube. Eu já vi uma vez no Galãs Feio, o pessoal falando de não sei o que, o motorista de Uber que tira 20 mil por mês. O cara dorme no carro. O cara trabalha 20 horas por dia. Então, ele é hiperexplorado e ele tem um carro muito caro, que assim, provavelmente é alguém que já a família tem algum dinheiro, que ele conseguiu, que ele já tinha um carro muito caro, ele está depredando aquele carro e não vai tirar nada dali, né? Ele está tirando ali para, sei lá o que ele fazer com aquele dinheiro, né? Ele não está tendo vida pessoal, porque trabalhar 20 horas por dia é uma sobrecarga de trabalho que você não consegue durar, né? E era isso o meu videozinho sobre perfil do empreendedor. Eu espero que você tenha gostado, que foi um cafezinho diferente aqui. Igual o primeiro cafezinho, eu não tenho um copo na mão, né? Amanhã eu vou fazer um outro sobre empreendedorismo também, com um copo na mão. Valeu e boa tarde para você.